Bom, recentemente a estratégia de marcação a mercado começou a bombar aqui na internet. Eu vi vários vídeos no YouTube falando sobre essa estratégia e nos comentários eu vi muitos investidores que acabam achando que aqui a gente tem, fórmula mágica, o grande segredo para ganhar muito dinheiro investindo em renda fixa. Só que tem um pequeno problema aqui, que é um problema matemático. Existem algumas coisas que você precisa entender sobre os impactos no longo prazo de você investir com essa estratégia, que é basicamente investir buscando ter um retorno desproporcionalmente alto com a marcação a mercado, investindo em ativos de renda fixa. Se você pensa em investir assim ou já está investindo, te convido a assistir esse vídeo, porque eu quero mostrar alguns contrapontos sobre isso, alguns riscos para você estar ciente e um caminho alternativo. Como é que a gente faz aqui para montar carteiras que tendam a superar o CDI no longo prazo, às vezes sim tendo ganhos maiores no curto prazo, mas sem buscar ativamente por isso. Eu genuinamente não acredito que exista um almoço grátis assim. Isso aqui não tem como dar certo com consistência. Vamos entender por quê? Primeiro ponto aqui é você entender como é que é formado a marcação a mercado, que inclusive é o que explica uma verdade por trás do mito de que renda fixa não tem risco. Como assim renda fixa não tem risco? Bom, se você abre aqui o site do Tesouro Direto e vê ali os títulos como Tesouro Prefixado, Tesouro Selic ou Tesouro IPCA+, você está vendo aqui títulos de renda fixa, títulos públicos, que de fato não tem um tipo de risco, que é o risco de crédito, mas a verdade é que alguns desses títulos, na verdade todos eles, com exceção do Tesouro Selic, ele tem sim um tipo de risco. E eu não vou te explicar, eu vou te mostrar. Olha só o que aconteceu, por exemplo, com o Tesouro IPCA+, entre novembro de 2019 e fevereiro de 2022. Esse título aqui caiu 10%, quando o CDI subiu mais ou menos 9% no mesmo período. E se a gente olhar um prazo aqui um pouco mais longo, você vê que esse título aqui chegou a ter quedas de mais de 25%, e em outras vezes chegou a cair 20% do topo ao fundo. Isso aqui é o risco. E por que ele existe? Porque nesses títulos de renda fixa, tanto nos prefixados quanto os atrelados à inflação, quando você compra eles, você está garantindo receber essa taxa aqui, IPCA mais 6,78%. Isso é garantido se você mantiver esse título até o seu vencimento. E entre a data da compra, ou seja, entre hoje e o vencimento, esse título pode oscilar. Como é que ele oscila? Se essa taxa aqui sobe de 6,78 para 7,78, o título cai no curto prazo. Se essa taxa aqui cai de 6,78 para 5,5, por exemplo, o título sobe no curto prazo mais do que o esperado. Ou seja, a renda fixa aqui só é garantida se você mantiver o título até o vencimento, e em períodos menores ele pode cair e te trazer um prejuízo inesperado, se você não tivesse o conhecimento que eu estou passando aqui, ou subir e trazer um lucro inesperado que muitos acabam buscando com a tal estratégia de marcação a mercado. Bom, entendido o conceito de marcação a mercado, eu quero te mostrar alguns motivos porque eu sou relativamente cético com essa estratégia em se tratando do longo prazo, é claro. O primeiro motivo é sobre uma correlação que nem todo mundo fala, que nem todo mundo mostra. Para isso eu quero te mostrar essa matriz de correlação. Isso aqui mostra basicamente como diferentes classes de ativos se comportam uma em relação à outra. Essas duas classes de ativos aqui, IRFM+, e IMAB5, funcionam como se fossem o Ibovespa dos títulos pré-fixados e atrelados à inflação. E aqui você pode ver que o IMAB5, assim como o IRFM1, eles têm uma correlação relativamente alta com a Bolsa de Valores, medido pelo IBRX e pelo Ibovespa. Então, na média, quando a gente vê as taxas do Tesouro IPCA+ caindo, a gente vai ver também na média a Bolsa subindo. E muitas vezes o que vai acontecer é, quando você está pensando, poxa, ganhei ali 15% da marcação a mercado do meu título, o Ibovespa vai ter subido, talvez mais do que isso. Vamos pegar esse ano, por exemplo. O Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035, rendeu 11%, uma boa rentabilidade, mas o Ibovespa rendeu 17%, com drawdowns, inclusive, bem parecidos. Então, qual que é a minha crítica aqui à marcação a mercado? Quando você vai lá efetuar o teu lucro, vai vender um Tesouro IPCA+ com lucro e faz isso, na média, você vai ter que alocar esse recurso em algum lugar. Se for em bolsa, por exemplo, ela já vai estar relativamente mais cara também. Essa questão aqui da correlação é só o começo, tá? Tem um estudo que eu quero mostrar que pode aí meio que explodir a tua cabeça. E aí, antes disso, eu queria mostrar qual é o segundo motivo porque eu não sou a favor dessa estratégia, que é o motivo de que quando as taxas caem, tudo fica mais caro. Como assim, Ramiro? Vamos lá, vamos pegar o exemplo do Tesouro IPCA+, tá?
Vamos supor aqui que você comprou o Tesouro IPCA+, vencendo em 2050, e as taxas aqui caíram para IPCA mais 5%. Poxa, se isso acontecer, esse teu ativo ele vai se valorizar bastante no curto prazo, você vai ter um bom ganho aí. E se você vender ele, vender toda a tua posição para colher o lucro da marcação a mercado, se você for investir, por exemplo, num CDB de um banco pagando inflação mais uma taxa, esse CDB vai estar pagando uma taxa similar à taxa do Tesouro IPCA+, no período. Em outras palavras, se hoje um Tesouro IPCA+, sei lá, 2040, está pagando cerca de IPCA mais 7%, a gente vai ver nas plataformas das corretoras alguns ativos de renda fixa oferecendo títulos com IPCA mais 7,4, mais 7,2, mais 7,5. Se essas taxas aqui caem para IPCA mais 5, o que vai acontecer? Nas plataformas das corretoras, os CDBs de bancos ou títulos de renda fixa privados, que sempre pagam um pouquinho mais que os públicos, vão estar pagando IPCA mais 5,3, mais 5,5, mais 5,7, ou seja, tudo vai estar mais caro, né? Tudo vai estar com taxas menores. De novo, você vai executar um lucro, vai realizar um lucro, uma parte talvez relevante do teu patrimônio, e na hora de reinvestir, você não vai conseguir reinvestir as mesmas taxas, a não ser que você deixe seu dinheiro parado ali em CDI, esperando taxas da renda fixa aumentarem bastante para depois tentar fazer a marcação a mercado de novo, sem nenhuma garantia de que essas taxas vão explodir novamente. Bom, tem um terceiro motivo aqui importante, é que você vai estar antecipando o pagamento do imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda sobre ativos de renda fixa, agora tá para mudar para uma taxa única de 17,5% sobre o lucro. Quanto mais você posterga o pagamento desse imposto, mais você vai estar vendo o seu dinheiro render sem ter essa comida, essa mordida do leão. Então tá antecipando o imposto de renda, acaba tirando o mesmo malefício que você tem, por exemplo, quando investe num fundo multimercado que tem come cotas, quando o governo antecipa a cobrança de imposto de renda de ti. Bom, tem mais? Tem aqui um quarto motivo, que é que ninguém sabe prever o futuro. E eu sei que a gente às vezes tem uma ilusão de que sabe prever o futuro, às vezes a gente pensa, olha, tava na cara que as taxas logo iam cair. Mas o fato é que nem eu, nem você, nem mesmo os gestores mais renomados do mundo conseguem prever consistentemente o futuro. O Peter Lynch, que foi um dos maiores gestores de fundos de ações da história, ele fez um estudo que me chamou muito a atenção. Ele mostra que um investidor que comprou bolsa no pior dia do ano, ou seja, no dia de bolsa mais barata, todos os anos, ao longo do estudo dele, teve um retorno de 11,7% ao ano. E quem comprou no melhor dia, ou seja, com bolsa mais cara, na maior pontuação de cada ano, teve um retorno de 10,6% ao ano. Ou seja, acertar o timing perfeito, o que é virtualmente impossível de ser feito com consistência, só teria trazido 1% ao ano de alfa, né, de retorno em excesso para o investidor. E o próprio Warren Buffett disse que se fosse fácil de cronometrar o mercado, todo mundo seria rico. E aqui você tem que entender que o excesso de confiança, que muitas vezes existe quando a gente acha que algo vai ser óbvio, que é óbvio que as taxas vão cair, ele é um dos maiores destruidores de patrimônio do planeta e tem estudos comprovando isso. Esse estudo aqui mostra que analistas de ações, na média, são otimistas. Esse aqui eu gosto também, esse gráfico, que mostra capas de notícias versus desempenho da bolsa, e geralmente quando a capa é super otimista, a bolsa cai, quando a capa é pessimista, a bolsa sobe. E a gente tem vários investidores, como o próprio Buffett, o Peter Lynch, o Sir John Templeton e o Benjamin Graham, falando a mesma coisa e expressando seu ceticismo sobre previsões de curto prazo. Previsões que a estratégia de marcação ao mercado tem que levar em consideração, porque ela nada mais é do que uma estratégia de você prever que as taxas dos títulos de renda fixa vão cair e você vai ter um lucro maior no curto prazo. Bom, ainda tem mais um quinto motivo aqui, que é o motivo de que market timing não vale quase nada. E não, isso aqui não é uma opinião minha, isso aqui é fato. O market timing é essa previsão de o que vai se comportar bem no curto prazo, o que vai se comportar mal. E num estudo comparando o market timing com a estratégia de alocação de ativos, para entender o que traz mais performance para um portfólio, esses estudos eles comprovam que a cada R$100 que você ganha, R$91,50 vem da sua alocação, de onde você coloca o seu dinheiro e não de quando você coloca o seu dinheiro ou tira ele, ou seja, do market timing. Então aqui é muito mais importante você pensar em organizar
uma boa alocação de ativos, organizar bem a composição da tua carteira, do que tentar acertar o timing em que as taxas vão subir ou cair na renda fixa. Esse último motivo, que mostra como o timing vale muito menos do que a alocação de ativos, é a base aqui do que a gente acredita no Clube do Valor. A gente acredita nisso por causa dos estudos e não o contrário. A gente não usa os estudos porque a gente acredita nisso. E como aqui eu estou trazendo contrapontos à estratégia do market timing, eu quero te mostrar como é que a gente faz nos próximos minutos aqui desse vídeo. Mas eu preciso te adiantar que, para você entender bem como é que a gente toma decisões de compra e venda de renda fixa, que sim, às vezes nos fazem ter um pequeno ganho com marcação a mercado, mas não buscando isso. Como é que a gente faz para estruturar boas carteiras para que investidores de longo prazo conquistem a liberdade financeira? Você tem basicamente dois caminhos. O primeiro é assistir a uma aula online. A gente transmite terça-feiras, 19 horas, que eu mostro como fazer 3 mudanças na tua carteira de investimentos para investir melhor, preservar seu patrimônio e multiplicar ele. E falo muito sobre alocação de ativos. Você pode participar dessa aula apertando nesse botão aqui ou no primeiro link na descrição, terça-feira, 19 horas. E a segunda forma é você ter uma sessão de consultoria de investimentos gratuita com um profissional aqui do Clube do Valor, para que ele olhe para a tua alocação de ativos, entenda como é que você está investindo e como é que você pode investir melhor e tomar decisões melhores para a tua realidade, para você construir um patrimônio maior no longo prazo. As vagas para essas consultorias, elas são limitadas, tenta abrir novas todas as semanas. Você pode apontar o celular para esse QR Code aqui para agendar a sua sessão de consultoria gratuita conosco. Enquanto você vai fazendo isso, deixa eu te mostrar como é que a gente investe sem buscar fazer marcação a mercado. A primeira coisa que a gente faz com todos os nossos clientes aqui é desenhar uma alocação de ativos alvo para eles. E isso não baseado em onde está a Selic, onde é que está o dólar, onde é que está a bolsa, sim baseado em suas características pessoais. Então, o investidor que tende a ser um pouco mais conservador, talvez tenha uma alocação assim, com peso maior em renda fixa e um pouquinho ali em renda variável, né? 10% em cada classe de ativos de renda variável. O investidor mais arrojado pode ter um peso bem grande em renda variável e um pouquinho, 25% em renda fixa. Mas vamos pegar um exemplo aqui do investidor com um modelo mais equilibrado, beleza? A gente vai lá e a gente monta essas carteiras aqui, comprando sim uma parte do que está em renda fixa em títulos públicos, com liquidez, em que a gente poderia fazer a marcação a mercado. E quando é que a gente faz? A gente faz seguindo a disciplina do rebalanceamento, porque numa grande simplificação, nosso método são 3 etapas. O primeiro é desenhar uma alocação ideal de ativos para cada investidor. O segundo é montar a carteira. E terceiro é fazer o rebalanceamento, que como é que funciona? De um jeito muito simples. Se em algum cenário em que taxas de longo prazo caíram, classes de ativos como renda fixa e inflação ganham peso, né? Saiu ali dos 30% de peso para 35%. Por quê? Porque esses ativos renderam mais no curto prazo por conta da marcação a mercado. A gente pega e vende um pouquinho, né? Não é vender tudo, não é colocar todo o lucro no bolso, é vender um pouquinho para trazer de volta esse peso aqui para os 30% e comprar aquela classe de ativos com peso menor. Nesse caso aqui do meu exemplo, era renda fixa pós. Esses ativos aqui nunca vão ter marcação a mercado, trazendo a carteira de volta para o que ela é. Agora, se acontecer o contrário, se as taxas de renda fixa aumentaram e os títulos se desvalorizaram, então renda fixa, a inflação cai aqui dos 30% para 26% e renda fixa pós ganha peso, o que a gente faz? A gente vende um pouco de renda fixa pós e também, é claro, né, com novos aportes, a gente compra renda fixa e inflação, trazendo essa classe de volta para o peso-alvo. É assim que a gente faz, por exemplo, desde 2017 com esse investidor aqui, cuja carteira já rendeu muito mais do que a média do mercado, em praticamente todo o período temporal que a gente mede, e que nesse momento, inclusive, está com peso um pouco maior do que o alvo em renda fixa pós-fixada, um pouco menor em renda fixa e inflação, um pouco maior em ações brasileiras e fundos imobiliários, um pouco menor em ações norte-americanas, ou seja, que está bem claro como é que vai ser o próximo rebalanceamento dessa carteira aqui, comprando um pouco de renda fixa às taxas atuais e comprando também ações norte-americanas. Enfim, espero que tenha ficado claro. Se você quer investir dessa forma aqui, tendo uma alocação de ativos bem clara para ti, uma disciplina de rebalanceamento e ajuda nossa, ponto o celular para o QR Code na tela e vamos conversar. Se você quiser entender melhor na prática como é que funciona essa estratégia, aperta aqui para participar da aula da próxima terça-feira. Se você quiser seguir no YouTube, vou deixar 2 vídeos aqui complementares a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.